Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje é o último dia do ano de 2024, dia 31 de dezembro. Eu quero trazer para vocês uma mensagem especial, que ela é tida como a maior verdade da Bíblia, que apresenta a Bíblia, ela apresenta Jesus como sendo o único caminho para se chegar a Deus, conforme a declaração de Jesus, que está em João, capítulo 14, versículo 6, onde ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa declaração de Jesus é uma declaração direta, clara e exclusiva. Jesus ele não disse que ele é um caminho, ou que ele é uma das verdades, mas ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida. Mas por que que ele é o único caminho? Por que que somente Jesus nos dá acesso ao Pai? Porque somente através de Jesus nós podemos nos achegar a Deus. Biblicamente, nós vemos que desde a queda do homem, o pecado foi o que nos separou de Deus. O pecado, ele faz divisão entre nós e Deus, conforme Isaías capítulo 59, versículo 2. Então, nenhuma obra, religião ou esforço humano pode restaurar essa comunhão que foi quebrada. Então, Jesus, ele veio para resolver este problema. Ele foi o sacrifício perfeito que nos reconcilia com Deus. Nós podemos ver que Jesus, a Bíblia apresenta ele como o único mediador. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, na palavra de Deus: Porque há um só mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então a Bíblia ensina que não há outros mediadores para que nós possamos nos achegar a Deus. Então não há santos, não é por meio de padres, pastores, religiões ou métodos que possam nos levar a chegar a Deus. Nada disso nos leva até Deus, a não ser Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então ele é o único que pode mediar, porque ele é o único que é o quê? Ele é o próprio Deus encarnado. Ele também é homem. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. A sua natureza divina e humana permite então que ele ligue, que ele conecte o céu e a terra, o Criador com a criação. Sobre o sacrifício de Jesus, em Hebreus 10, nos versículos de 10 a 12, vai dizer que Jesus ele não apenas apontou o caminho para Deus, ele se ofereceu como o sacrifício que ele remove todo o pecado. A lei ali no Antigo Testamento, ela exigia sacrifícios contínuos, mas esses eles eram apenas sombras do sacrifício perfeito que iria ser oferecido através de Jesus e foi realizado por Cristo na cruz, ao dar a sua vida em sacrifício por nós. Em Hebreus 10, 12, está escrito o seguinte: Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à direita de Deus. Então, somente Jesus foi sem pecado, conforme 2 Coríntios 5, 21. E por isso, somente ele pôde oferecer sua vida para pagar a dívida que a humanidade não podia pagar por causa do pecado. Porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós que pecamos estávamos condenados à morte e à separação eterna de Deus. Mas Jesus, ele abriu o caminho, ele próprio sendo o caminho, ele abriu o caminho que estava bloqueado pelo pecado, como o véu do templo que se rasgou no momento da sua morte
conforme Mateus 27:51, deixando claro que o caminho para Deus agora estava aberto. Agora eu vou falar sobre a ressurreição de Jesus, que é a prova da sua exclusividade. A ressurreição de Jesus, ela é o selo de garantia de que ele é o único caminho para Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, Paulo vai nos dizer que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder porque ele ressuscitou de entre os mortos. Então nenhum outro líder, nenhum santo, ninguém ressuscitou dos mortos, a não ser Jesus. Jesus, ele provou com sua morte vicária em nosso lugar que ele é o único que tem autoridade sobre a morte, o pecado e o inferno. Ele não apenas morreu para nos reconciliar com Deus, mas também vive. Ele está vivo para nos garantir a vida eterna. Ele disse em João capítulo 11, versículo 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito o seguinte: E não há salvação em nenhum outro. Fora desse nome, que é Jesus, não há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este versículo deixa claro que a salvação, ela somente pode ser encontrada em Jesus. Todos os caminhos que o mundo oferece podem até parecer bons, mas somente o caminho de Cristo, somente Cristo é o caminho que nos leva à vida eterna, conforme Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14. Então, se Jesus ele é o único caminho para Deus, isso significa que precisamos tomar decisões em 3 áreas da nossa vida. Primeiro, crença e fé pessoal. Não basta a gente conhecer essa verdade, é necessário crer e tomar uma atitude, que é entregar a nossa vida a Jesus. Então ele não foi apenas um mestre, um professor, não foi apenas um exemplo de moralidade, mas ele é o Salvador que nos reconcilia com Deus, o nosso Pai. Segundo, evangelismo. Se Jesus ele é o único caminho, nós temos a responsabilidade de estar aqui e compartilhar essa verdade com outras pessoas. As pessoas precisam saber que só Jesus é o único caminho para Deus. Só Jesus pode nos salvar dos nossos pecados. E terceiro, viver o caminho de Jesus. Ser cristão significa seguir o caminho que Jesus deixou para nós. Precisamos viver em amor, santidade e em obediência a Deus e a sua palavra. Então, Jesus ele é o único caminho para Deus, porque somente ele resolveu o problema do pecado. Ele abriu a porta para a vida eterna. Ele garante acesso a Deus, o nosso Pai Celestial. Sua morte e ressurreição são a prova definitiva de que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos nos achegar a Deus e sermos salvos. Então, queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, chegamos no momento mais importante desta mensagem aqui, a oportunidade de parar, refletir e tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Depois de entendermos que Jesus ele é o único caminho para Deus, o único que pode nos reconciliar com o Pai, é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna, nós precisamos responder a essa verdade com sinceridade de nosso coração. Ou nós aceitamos esta verdade, ou nós rejeitamos essa verdade.
Então Jesus ele não é apenas uma figura histórica, ele é um mestre ou um exemplo de moralidade. Ele é o Salvador, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, ele nos amou tanto que ele deu a sua vida por nós na cruz. E ele não somente morreu, mas ele ressuscitou, vencendo o pecado e a morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz isso em João 3,16. Ela diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o amor de Deus por mim e por você. Ele não deseja que você se perca, ou que você continue tentando encontrar satisfação ou propósito em coisas passageiras deste mundo. Ele quer que você venha a Ele por meio de seu Filho Jesus. Então, se você sente no seu coração, ao ouvir essa mensagem, que você precisa tomar essa decisão, que agora é a hora de tomar essa decisão, eu te convido a fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Não importa o que você já tenha feito, o quanto você possa sentir que está distante, ou como possa ser pesado o seu fardo ou os seus pecados. Jesus ele está pronto, de braços abertos, para te receber, para perdoar os seus pecados e te dar um novo começo, uma nova vida em verdadeira justiça e santidade, vida em abundância. Vida em abundância é o que ele nos promete. Se você quiser entregar sua vida a Deus e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu peço que você, onde você estiver, você faça essa oração comigo aqui, com toda a sinceridade no seu coração. Onde você estiver, se você puder, diga assim. Vamos orar. Pai Celeste, eu venho a Ti em nome de Jesus, pois eu reconheço que sou pecador e que eu preciso de Ti. Eu creio que Jesus ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por mim, por causa dos meus pecados, para me perdoar de todo o pecado, e que Ele ressuscitou para me dar a vida eterna. Hoje eu me arrependo dos meus pecados e quero entregar a minha vida a Jesus. Te peço, meu Deus, entra no meu coração. Venha fazer morada na minha vida. Venha guiar os meus passos, pois eu recebo a Jesus na minha vida como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Senhor, por me amar e me perdoar. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Se você fez essa oração, saiba que essa é a decisão mais importante da sua vida. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 15, versículo 10, que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Então há festa no céu pela sua decisão por Cristo nesta hora. E você agora faz parte da família de Deus e o seu nome foi escrito no livro da vida. Eu também quero te encorajar a crescer na fé, lendo a Bíblia, buscando uma igreja onde o Evangelho de Cristo verdadeiro está sendo pregado, para que você possa se fortalecer também na comunhão com outros irmãos. E lembre-se, nós estamos aqui para te ajudar nessa sua caminhada. Conte sempre conosco. Então, que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. E assim eu termino a mensagem de hoje. Deus te abençoe sempre e cada vez mais a sua vida. E quero pedir também, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de ativar as nossas notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima mensagem, se Deus assim nos
permitir, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.